Os 24 anciãos de Apocalipse são os escolhidos? Ou são seres espirituais como os 4 seres viventes? Apocalipse 4:4 E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi 24 anciãos sentados em tronos, vestidos com vestes brancas, com coroas de ouro em suas cabeças. Vamos ver o que a sociedade da Torre de Vigia diz sobre quem são esses anciãos. O livro do Apocalipse se aproxima de seu magnífico ponto culminante. Páginas 76 a 77. Parágrafo 8:11. 8 João sabia que havia sacerdotes designados para servir no antigo tabernáculo. Portanto, você pode ter ficado surpreso ao ver o que ele descreve a seguir. E ao redor do trono estão 24 tronos, e sobre estes tronos eu vi sentados 24 anciãos vestidos de vestimentas brancas, e sobre suas cabeças havia coroas de ouro. Revelação 4:4. Sim, em vez de sacerdotes há 24 anciãos, em tronos e coroados como reis. Quem são esses anciãos? Eles são nada menos que os ungidos da congregação cristã, já ressuscitados e ocupando a posição celestial que Jeová lhes prometeu. Como sabemos disso? 9 Em primeiro lugar, eles usam coroas. A Bíblia diz que os cristãos ungidos adquirem uma coroa incorruptível e alcançam a vida eterna. A imortalidade. 1 Coríntios 9:25, 15, 53, 54. Mas, visto que esses 24 anciãos ocupam tronos, nesse contexto as coroas de ouro representam a autoridade real. Compare Apocalipse 6:2, 14. Isso apoia a conclusão de que os 24 anciãos representam os seguidores ungidos das pisadas de Jesus já em seu posto celestial, pois Jesus fez um pacto com eles para se sentarem em tronos em seu reino. Apenas Jesus e esses 24 anciãos, e mais ninguém, nem mesmo os anjos, governam no céu na presença de Jeová. Vamos notar que eles dizem que esses anciãos são os escolhidos que ocupam suas posições no céu. Mas vejamos quando os eleitos ocupam essas posições. Os eleitos se sentarão em seus tronos após a grande tribulação quando Jesus vier, e não antes entre 1914 e 1922. Lembremos que para a Torre de Vigia a ressurreição dos escolhidos começou em 1918. Então, de acordo com o argumento deles, os escolhidos já estão sentados em seus tronos. Mas vamos ver realmente quando a Bíblia diz que esses escolhidos se sentam em seus tronos. Mateus 19:28 E Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós que me seguistes também vos assentareis em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mateus 25:31 Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória. Mateus 24:29-30. E logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Como vemos os eleitos receberem seu reinado e se sentarem em seus tronos após a grande tribulação, quando Jesus vier em glória e poder e se assentar em seu trono glorioso. Agora a Torre de Vigia diz que porque eles têm coroas, refere-se aos eleitos, mas os eleitos são os únicos que têm autoridade no céu? Seres com autoridade no céu e anjos vestidos com roupas brancas. Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei lá, ao lado dos reis da Pérsia. Apocalipse 15:6 E os 7 anjos saíram do santuário com as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintos de ouro. Apocalipse 19:14 E também os exércitos que estavam no céu seguiram em cavalos brancos, e estavam vestidos de linho fino, branco e puro. Vemos claramente que existem outros príncipes principais. Refiro-me a outros seres com autoridade. Também nos é dito que os eleitos serão vestidos de branco. Mas isso significa que eles são os únicos vestidos de branco? Não. Há anjos vestidos de branco. Mas nem por isso vamos dizer que esses anjos são os escolhidos. O livro do Apocalipse se aproxima de seu magnífico ponto culminante. Páginas 76 e 77. Parágrafos 8 e 11. 11 Qual é o significado do número 24 sublinhado, para que João veja 24 anciãos ao redor do trono?
Em muitos aspectos, estes foram prefigurados pelos sacerdotes fiéis do antigo Israel. O apóstolo Pedro escreveu aos cristãos ungidos: Vós sois raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo para propriedade especial. Um fato interessante é que aquele antigo sacerdócio judaico passou a ser dividido em 24 divisões. Cada divisão recebeu suas próprias semanas do ano para servir diante de Jeová, para que o serviço sagrado pudesse ser realizado sem interrupção. Portanto, é apropriado que haja 24 anciãos na visão de João do sacerdócio celestial, porque esse sacerdócio serve a Jeová continuamente, sem cessar. Quando estiver completo, haverá 24 divisões, cada uma com 6.000 vencedores. Para Apocalipse 14, 1-4 nos diz que 144.000, 24x6.000, são comprados da humanidade para permanecer no Monte Sião Celestial com o Cordeiro, Jesus Cristo. Visto que o número sublinhado 12 significa uma organização divinamente equilibrada, o número sublinhado 24 duplica, ou fortalece, tal arranjo. Em outras palavras, para as TJ, um ancião é um grupo de 6.000. Aqui também não há base. Já que os anciãos do Apocalipse são mostrados individualmente, não vemos que João receberá uma visão por um grupo de 6.000. Por exemplo, se você ler Apocalipse 7:13, você verá que um velho fala com João. Ele não diz que 6.000 pessoas falaram com ele. No mesmo livro, páginas 85-87. Parágrafo 14. Quem é digno de abrir o pergaminho? 14. Como os outros reagem diante do trono de Jeová? E, tomando ele o rolo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e o incenso significa as orações dos santos. Revelação 5:8. Assim como os 4 querubins vivos diante do trono de Deus, os 24 anciãos se curvam diante de Jesus em reconhecimento de sua autoridade. Mas esses velhos são os únicos com harpas e tigelas de incenso. E só eles agora cantam uma nova canção. Revelação 5:9. Assim, eles se assemelham aos 144.000 do Santo Israel de Deus, que também têm harpas e cantam um novo cântico. Além disso, mostra-se que os 24 anciãos cumprem uma função sacerdotal, celestial, que era representada pela dos sacerdotes do antigo Israel que queimavam incenso a Jeová no tabernáculo. Uma função que terminou na terra quando Deus removeu a lei de Moisés, pregando-a na estaca de tortura de Jesus. A que conclusão chegamos ao considerar tudo isso? A conclusão de que os vencedores ungidos são vistos aqui em sua mais alta designação como sacerdotes de Deus e do Cristo, que reinarão com ele por 1000 anos. A torre de vigia diz que esses anciãos são os escolhidos porque cumprem uma função sacerdotal, que é oferecer incenso. Mas vamos ver se os 24 anciãos são os únicos que oferecem incenso. Apocalipse 8:13. Outro anjo veio e ficou junto ao altar, tendo um vaso de ouro para incenso, e uma grande quantidade de incenso foi dado a ele para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. 4. E a fumaça do incenso subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Como vemos, um anjo também oferece incenso. Assim, pelo raciocínio da torre de vigia, teríamos que dizer que este anjo é um dos 144.000, porque ele está desempenhando uma função que era meramente sacerdotal no antigo Israel. Para que os anciãos ofereçam incenso é inútil provar que eles são os 144.000, porque os anjos também são mostrados fazendo essa função. Além disso, a torre de vigia está errada em dizer que os anciãos são os únicos que oferecem incenso, porque o anjo também faz isso ofertas. Apocalipse 14:1. Apocalipse 14:1. Então eu vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000 que têm seu nome e o nome de seu pai escrito em suas testas. 2. Ouvi um som do céu, era como o som de muitas águas e como o som de um forte trovão. O som que ouvi era como de cantores tocando suas harpas enquanto cantam. 3. Eles estão cantando diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, o que parece ser uma nova canção. Ninguém poderia aprender essa canção bem além dos 144.000 que foram comprados da terra. Este texto é muito claro, diz que os 144.000 cantam diante dos anciãos, o que mostra claramente que os 144.000 não são os 24 anciãos. Além disso, os dois grupos completos são mostrados, os 24 anciãos e os 144.000. E o canto vem do céu. Mas vejamos a explicação dada pela torre de vigia.
Apocalipse se aproxima de sua culminação magnífica. Página 201. Parágrafo 10. Uma nova canção de vitória é cantada. 10. Como podem os 144.000 cantar diante dos anciãos se os 24 anciãos são os 144.000 na sua gloriosa posição celestial? No início do dia do Senhor, os mortos em união com Cristo foram ressuscitados como criaturas celestiais. Assim, os fiéis cristãos ungidos que venceram estão agora no céu, cumprindo simbolicamente funções comparáveis às das 24 turmas de anciãos sacerdotais. Eles estão incluídos na visão da organização celestial de Jeová. Portanto, o restante dos 144.000 que ainda estão na terra cantam o novo cântico na frente ou à vista de seus irmãos ressuscitados no céu. A explicação dada pela torre de vigia é totalmente ridícula e sem qualquer base bíblica, e contradiz a Bíblia. Em primeiro lugar, nenhum dos escolhidos ressuscitou ainda. Já expliquei isso em outros vídeos. Segundo, a torre de vigia diz que os 144.000 cantam a canção na terra, quando a Bíblia diz claramente que o som vem do céu, e não da terra. Também quando eles cantam a canção estão com o Cordeiro, e no Monte Sião. Não na terra. Agora vamos ver outro ridículo da torre de vigia. No mesmo livro. Página 201. 9. Ainda outros ouvem e respondem ao seu canto. Desde 1935. Uma crescente grande multidão de outras ovelhas tem ouvido seu cântico vitorioso e se sentiu induzida a divulgar o reino de Deus com eles. É verdade que esses novos não podem aprender a cantar exatamente o mesmo novo cântico que os futuros governantes do reino de Deus cantam. Outra interpretação ridícula é dizer que a grande multidão ouve e responde ao seu canto. O texto é muito claro ao mostrar os 144.000 na frente de quem canta. E em nenhum lugar o texto diz que eles cantam na frente da grande multidão. Tampouco qualquer texto fala de uma grande multidão que aprende a música pela metade. Somente com essa interpretação infundada sua interpretação desmorona. E mostra-se claramente que os 24 anciãos não são os 144.000. Apocalipse 5, 7 a 10. O Cordeiro imediatamente se aproximou e pegou o rolo da mão direita do que estava sentado no trono. 8. Quando ele pegou o rolo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O incenso representa as orações dos santos. 9. E eles cantam um novo cântico que diz: Você merece pegar o rolo e abrir seus selos, porque você foi sacrificado e com seu sangue você comprou para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. 10. Você os fez para seja reino e sacerdotes ao serviço do nosso Deus. E eles governarão sobre a terra. No mesmo livro. Páginas 85 a 87. Parágrafo 14. Quem é digno de abrir o pergaminho? 14. Como os outros reagem diante do trono de Jeová? E, tomando ele o rolo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e o incenso significa as orações dos santos. Revelação 5, 8. Assim como os 4 querubins vivos diante do trono de Deus, os 24 anciãos se curvam diante de Jesus em reconhecimento de sua autoridade. Mas esses velhos são os únicos com harpas e tigelas de incenso. E só eles agora cantam uma nova canção. Revelação 5, 9. Assim, eles se assemelham aos 144.000 do Santo Israel de Deus, que também têm harpas e cantam um novo cântico. Aqui vemos o outro erro da torre de vigia. Dizem que são os únicos que têm harpas e taças cheias de incenso, mas já mostrei como um anjo também oferecia incenso. Então se outros seres além dos anciões oferecem incenso como anjo, então os 4 seres vivos também o fazem, e eles também são contados entre os que têm harpas. Portanto, aqui não há base para dizer que esses anciãos são os 144.000. Outro detalhe é a nova música. Parece que a nova canção que os 24 anciãos cantam difere da dos 144.000. Em primeiro lugar porque só eles sabem dos 144.000. Mas o dos anciãos é dado a conhecer a todos. Podemos até ler sua caligrafia. Segundo, a música que os mais velhos cantam, mencione o seguinte. 9. Eles cantam um novo cântico que diz: Você merece pegar o rolo e abrir seus selos, porque você foi sacrificado e com seu sangue você comprou para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. 10. Você os fez para seja reino e sacerdotes ao serviço do nosso Deus. E eles governarão sobre a terra. Vemos claramente que os anciãos não se dirigem a si mesmos, mas a outras pessoas,
Há versões bíblicas que traduzem mal este texto, dando a entender que este cântico se refere aos próprios anciãos e não a outras pessoas, mas nos manuscritos originais os anciãos referem-se a outras pessoas. Quero dizer, por exemplo, vemos que eles dizem, e eles reinarão na terra. Eles não dizem reinaremos sobre a terra. As versões bíblicas que traduzem reinaremos sobre a terra traduzem mal este texto. Outro detalhe a ser observado aqui é que os anciãos já estão em cena antes de abrir os 7 selos. E como já vimos, os eleitos mal se sentam em seus tronos após a grande tribulação, quando Jesus vier. Vejamos os textos que mostram isso. Apocalipse 11, 15 a 18. 15 O sétimo anjo tocou sua trombeta. Então ouviram-se fortes vozes no céu, dizendo: O reino do mundo tornou-se o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. 16 Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus caíram de cara no chão. A terra e adoraram a Deus. 17 Eles disseram: Nós te agradecemos, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, que é e que era, porque você assumiu seu grande poder e começou a reinar. 18 Mas as nações se encheram de ira, e então veio a tua própria ira e chegou o tempo determinado para que os mortos sejam julgados e para recompensar os teus servos, os profetas, bem como os santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como bem como grande, e para destruir aqueles que estão destruindo a terra. Eles são ressuscitados na última ou sétima trombeta. 1 Coríntios 15 e 51 Veja. Eu lhes digo um segredo sagrado, nem todos adormecemos na morte, mas todos seremos transformados. 52 Em um momento, em um piscar de olhos, durante o último toque de trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os anciãos aparecem antes que os selos comecem a se abrir. Então fica claro que os escolhidos estão lá antes de serem ressuscitados. Apocalipse 5, 1 a 5. Na mão direita do que estava sentado no trono vi um pergaminho escrito dos dois lados. Estava bem selado com 7 selos. 2 Eu vi um anjo poderoso que proclamava em alta voz: Quem merece abrir o livro e quebrar seus selos? 3 Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o rolo e ver o que estava escrito nele. 4 Comecei a chorar incontrolavelmente porque não se encontrava ninguém que merecesse abrir o rolo e ver o que estava escrito nele. 5 E um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Apocalipse 5, 7 O cordeiro aproximou-se imediatamente e pegou o rolo da mão direita do que estava sentado no trono. 8 Quando ele pegou o rolo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O incenso representa as orações dos santos. Apocalipse se aproxima de sua culminação magnífica. Página 173. Parágrafo 7. O segredo sagrado de Deus. Sua gloriosa culminação. 7 Aqueles que agradecem a Jeová Deus são os 24 anciãos, que simbolizam os irmãos ungidos de Cristo em seus cargos celestiais. De 1922 em diante, um restante desses 144.000 ungidos na terra empreendeu a obra iniciada pelos toques das trombetas. Eles compreenderam plenamente o que significava o sinal de Mateus 24, 3, 25, 46. No entanto, ainda mais cedo no dia do Senhor, seus companheiros testemunhas que já haviam permanecido fiéis até a morte haviam sido ressuscitados para tomar seus lugares no céu, para que agora pudessem representar todo o grupo de 144.000 caindo de cara para prestar homenagem a Jeová. Quão gratos são todos eles por seu soberano Senhor não ter demorado a cumprir seu segredo sagrado. Os eleitos sentam-se em seus lugares celestiais após o Apocalipse não antes de 1922. Mateus 19, 28 E Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós que me seguistes também vos assentareis em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará em seu trono glorioso, quando Jesus vem. Mateus 24, 29 a 30, 29, E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. 30, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
E então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Novo comentário bíblico do século XXI. Os 24 anciãos lembram-se de Isaías 24, 23, onde os anciãos eram vistos como líderes de Israel. Esses anciãos têm sido frequentemente interpretados como representantes de Israel e da Igreja, 12 patriarcas e 12 apóstolos. Em 1 Crônicas 24, 4, no entanto, lemos de 24 ordens sacerdotais e em 1 Crônicas 25, 1, de 24 ordens de levitas designados para profetizar e louvar com harpas e címbalos. Coloque isso em 5, 8. Os anciãos apresentam as orações do povo de Deus e em 4, 6 anos estão relacionados aos 4 seres viventes, em melhor entendê-los como seres angélicos exaltados, adorando e servindo ao Criador. 5 relâmpagos, trovões e vozes lembram a teofania no Sinai. Êxodo 19, 16. Menos 144.000 na frente dos 24 anciãos. Apocalipse 14, 3, 3. E cantavam um cântico novo perante o trono, e perante os 4 seres viventes, e perante os anciãos. E ninguém poderia aprender a canção, exceto aqueles 144.000 que foram redimidos dentre os que estão na terra.